viu? Fale tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração, tá bom? Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Tempo bom, né, de adoração ao nosso Deus. Reconhecimento de que Jesus é o Rei e está sentado no trono. Você acredita nisso? Diz amém. Jesus está sentado no trono. Jesus está sentado no trono. Nós sabemos disso. Nós cremos nisso. Nós anunciamos isso. Você sabe o que é que a gente faz nessa vida como súditos de Jesus? A gente avisa o pessoal assim: deixa eu te falar uma coisa. Mudou o governo. Antigamente era o pecado, agora é Jesus. Mas cadê esse governo? Cadê esse Jesus? Cadê o palácio dele? Ele está vindo. A plenitude do reino vai ser instaurada. Com poder e glória ele vai reinar. Mas a gente já está aqui trabalhando. A gente já está aqui anunciando. A gente já está aqui fazendo as coisas segundo a lei dele. Não segundo a lei do pecado. A gente já reconhece que o rei de direito é Jesus. Ainda que tem uns aspectos rebeldes ainda existindo. Amém? E aí diante do reino de Jesus é isso. Ou a gente é súdito, e é uma beleza ser súdito, porque ele chama a gente para reinar com ele. Ou então a gente é rebelde. E a gente quer enfrentar Jesus. E aí tem gente que quer enfrentar Jesus. Mas não é o nosso caso. Momento de graça. Um Deus que sustenta as galáxias com a sua palavra, mas ouve o choro de criança nesse mundo. Que está acima de toda a extensão do universo, mas também habita o coração de cada pequenino, até do mais velho que crê no seu nome. Senhor, que o Senhor, essa noite, fale conosco, ó Pai. Já te louvamos, já exaltamos o teu nome, confiamos em ti, ouvimos da tua palavra, e agora, Deus, que seja ela a fazer a tua vontade prosperar em nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, como o pastor Neander já me apresentou, eu sou Cacau, sou pastor no interior de São Paulo, numa cidade chamada Nova Odessa. E estou aqui em Brasília, mas em todo lugar a gente está diante de irmãos, e isso é uma beleza. Tem sido muito bom passar esse tempo. Cheguei ontem à noite e já estou me sentindo muito amado, muito em casa. E obrigado, pastor Neander, obrigado, Guilherme, Rafael, Leonardo, Arthur, Silvia, todo mundo que me deu apoio aí. Tem um pessoal que nem se apresentou, vou lembrar ainda, mas obrigado para todo mundo. Irmãos, eu queria falar hoje com vocês sobre isso que a gente cantou aqui, algumas músicas, sobre essa revolução. A gente não falou de uma revolução? De uma revolução de um rei que ruge como um leão, que mora no nosso coração? A gente falou de uma revolução que vai acontecer, o que está acontecendo, o que já aconteceu. A gente falou de um Jesus que está sentado no trono e que reina. A gente falou de um povo que vai se espalhar e invadir a terra. Falamos sobre tudo isso, não é? Mas a Bíblia fala sobre isso? Spoiler, fala. Deixa eu deixar você tranquilo. Fala. E o que ela fala sobre isso? Que revolução é essa? Que revolução é essa da qual a gente cantou? Que invasão da terra é essa? Que reino de Jesus é esse? Que domínio do Senhor sobre as nossas vidas e sobre o planeta é esse? E eu quero então te convidar a meditar e abrir a sua Bíblia no livro não é o livro mais, mas um dos livros mais subversivos do Novo Testamento. Se você pensou em Apocalipse, errou, mas não está tão errado, é também muito subversivo. Mas eu estou falando de Atos. Alguém falou Atos aí? Olha aí, muito bem. Atos. Abre sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Por que Atos é um livro subversivo? Porque conta a história da igreja. A igreja ali nos primeiros anos do movimento apostólico, a igreja meio que ainda tentando se encontrar em uma série de assuntos, acertando alguns pontos ali que ela não tinha decidido, mas num processo de evangelização, de crescimento, de expansão pelo mundo. E nesse processo de expansão pelo mundo,
ela encontra muitas resistências. E você deixa aí sua Bíblia aberta em Atos capítulo 1, que é o texto que a gente vai ler, mas eu vou citar um outro antes. Porque lá na frente no livro de Atos, lá no capítulo 17, tem o apóstolo Paulo pregando numa cidade chamada Tessalônica. E ele está lá pregando, e ele ensinando. Ele começou a ensinar na sinagoga, ficou ali um tempo pregando para os discípulos, ou pregando para os judeus, e muitos se converteram, e ele começou a se reunir com eles por 3 semanas ali, falando e tal. E os judeus de Tessalônica não ficaram muito felizes com isso. E resolveram ir atrás de Paulo, prender Paulo e levar diante das autoridades. Mas Paulo conseguiu esconder. Então eles pegam Jason, acreditando que Jason estava com Paulo, e levam diante das autoridades. E falam assim, ó, esse cara aqui está acolhendo aí essa galera. Sabe que galera que é? Estes que têm transtornado o mundo. Estes que têm transtornado o mundo. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. É isso que eles falam lá para as autoridades de Tessalônica. O jeito dos judeus tessalonicenses chamarem os cristãos era os que estavam bagunçando o coreto, os que estavam virando o mundo de cabeça para baixo, os revolucionários, os subversivos. Eles têm transtornado o mundo. Eles não estão mexendo com a nossa cidade. Eles estão mexendo com o mundo. Como é que eles estão mexendo com o mundo? Aí eles explicam, eles completam, eles falam, eles anunciam outro rei, que não é César. Agora vamos lá, aulinha de história aqui. O Novo Testamento todo é escrito no contexto do Império Romano, beleza? Tudo ali é Império Romano. Jesus andou pela Galileia, andou lá por Samaria, foi para Jerusalém na Judéia, tudo lá estava debaixo do Império Romano, não era outro país. Paulo viajou para um monte de lugar, tudo dentro do Império Romano. O Império Romano era gigantesco. E quem governava o Império Romano era o imperador, lógico. E o imperador tinha autoridade absoluta, ele mandava. É claro que a autoridade absoluta até a página 3, porque as disputas políticas às vezes levavam o imperador até a morte. Mas ele, teoricamente, o que ele falava era lei, porque ele era até adorado num culto cívico. Ele tinha até essa figura meio divina. Então, quando vêm os cristãos em Tessalônica e falam, olha, Jesus é o Senhor, e a palavra Senhor era uma palavra usada só para falar de César, Jesus é o Senhor, o pessoal ficou meio preocupado. Está certo que os cristãos não eram os únicos que chamavam, ou que não chamavam César de Senhor, os judeus também não chamavam, mas os judeus não estavam querendo expandir, os judeus estavam lá na dele, nós estamos aqui, a gente só quer o nosso território. Os cristãos saíram pregando pelo império todo, falando, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Aí os judeus de Tessalônica falam, a gente não reconhece muito César não, só que esses caras estão falando para todo mundo que César não é rei, que Jesus é o Senhor. Entendeu o problema? Eles têm transtornado o mundo, porque eles estão falando de um outro reino, eles não estão falando do Império Romano. Eles estão falando de um outro reino, o reino de Jesus. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Então, a gente pode pensar assim, será que esses caras estavam falando a verdade sobre os cristãos ou será que eles estavam mentindo? Será que quando eles falam assim, eles têm transtornado o mundo, eles estavam falando a verdade? De fato os cristãos estavam transtornando o mundo? Ou será que eles estavam só dizendo isso para eles serem condenados? Alguns leem o livro de Atos e falam assim, nada. Os cristãos não estavam transtornando nada não. Eles não pregavam desobediência a César, eles não pregavam revolução, eles não mandavam pegar em armas, eles não faziam levante, eles não iam lá e quebravam cadeia, eles não faziam nada disso. Eles não estão transtornando nada. Mas eu acho que o livro de Atos dá uma pista de como que os cristãos estavam transtornando o mundo. E essa pista está aqui no capítulo 1. Agora sim, vamos ler aí. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Você abriu sua Bíblia aí? Tranquilo? Está meio escuro aí para vocês lerem, né? Mas beleza, vamos lá. Vocês confiam que eu vou ler direito aqui, né? Atos, capítulo 1. A partir do versículo 6 até o versículo 8.
Atos 1, de 6 a 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Texto bem conhecido, né? A gente conhece isso. Quando tem campanha de missões, a gente fala isso. Serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém. Vamos que vamos. Mas esse texto aqui, ele é subversivo. Primeiro, aqui quem está falando é Jesus, certo, gente? Jesus está falando aqui. E Jesus está falando com os discípulos. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha aparecido diversas vezes, e agora ele aparece uma última vez aos discípulos em Jerusalém, e ele vai subir para o céu. Então ele está ali com os discípulos. E aí ele diz: ó, fica em Jerusalém, não vai embora, fica aí, porque vocês vão receber o Espírito Santo. Não vai embora, fica aí. E aí os discípulos perguntam: quando a gente recebeu o Espírito Santo, é nesse momento que você vai instaurar o reino a Israel? Por quê? Porque eles tinham uma expectativa de que o Messias, quando viesse, instauraria um reino, o reino do Messias. Ele seria tipo Davi, que reinou no trono. Ele ia chegar em Jerusalém, ia mandar lá Pilatos embora, ia sentar no trono e ia falar: eu sou o rei, assumir. Eles acreditavam tanto nisso, que quando Jesus tem a sua entrada triunfal em Jerusalém, num jumentinho, remetendo à profecia do profeta Zacarias, estava todo mundo falando: bendito que vem em nome do Senhor, ele veio para reinar, ele vai chegar no palácio, vai chutar Pilatos de lá, vai sentar no trono e acabou. Daí para frente é só vitória, glória, rajada de glória do Senhor. A gente vai dominar tudo. E aí vai ser Jerusalém por cima e o resto é que corra aí para tentar acompanhar. E ele vai reinar a partir de Sião por todo mundo. Essa é a glória do Senhor. Aí Jesus foi, em vez de ir lá para Pilatos, vai lá para o templo. Em vez de chutar Pilatos, vira mesa de cambista. Fala que eles estão com as esperanças no lugar errado, porque eles são um covil de ladrões, porque lá no templo se reunia um grupo de nacionalistas que conspiravam. Estava reunido, falou: vocês são os covios de ladrões aqui. E aí o povo do templo fica bravo com ele, carrega ele para o Sinédrio, né, depois da última ceia e tal. Vai lá, carrega ele para o Sinédrio, ele é julgado, condenado, morto, todo mundo fica super triste. Lembra a história dos discípulos do caminho de Emaús? Vão tristes: acabou a nossa esperança, a gente dedicou tantos anos da nossa vida atrás desse cara e agora nada, deu com os burros na água. Os discípulos foram pescar, bora pescar, vamos viver a vida. E aí de repente vem a notícia: ei, ele ressuscitou, ele está vivo. Aí, o que aconteceu? A gente está falando de um cara que multiplica pão e peixe, não tem fome mais, acabou, crise econômica não tem mais no reino dele, ele multiplica pão e peixe, quem está com fome ele faz peixe e come. Não gosta de peixe, se pedir ele faz uma carninha também, ele dá o jeito lá, multiplica pão, dá para fazer uma carne, não dá? Ele cura, ele ressuscita o povo, e ele nem morre. Então assim, não tem nem que se preocupar com quem vai ser o sucessor. O imperador morre direto, morre o imperador, vem outro, morre o imperador, vem outro. Ele não morre, ele morre, ressuscita, quer dizer, ele morre, mas ressuscita. E aí, acabou, o reino aqui acabou. Então só falta isso, só falta ele chegar em Jerusalém, chutar Pilatos de lá, sentar no trono e reinar, e acabou. Quando o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí Jesus diz: não compete a vocês saber. A única coisa que vocês vão saber é o seguinte: quando o Espírito Santo vier, descer sobre vocês, e vocês forem revestidos de poder, vocês serão as minhas testemunhas. Vocês serão aqueles que sairão pelo mundo falando o que eu falei aqui no começo. Tem um governo novo na área, tem um rei novo governando. E nós somos testemunhas dele, nós somos emissários dele.
Nós somos pessoas que estão avisando todo mundo que tem um rei novo. Entendeu? Estamos avisando todo mundo que tem um rei novo. Nós somos os seus arautos. Nós tocamos a trombeta. Nós anunciamos. Vocês serão minhas testemunhas. Testemunhas de um novo reino. E aí vocês serão minhas testemunhas. Porque quando o Espírito vier, descerá sobre vocês poder. Poder. Aqui que começa a subversão do texto. Porque ele diz, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Senhor, quando nós vamos receber poder? Quando descer sobre vós o Espírito Santo. Senhor, onde é que é isso mesmo? É em Jerusalém, espera. Senhor, poder em Jerusalém? Não tem algum problema nisso? Porque no Império Romano, o poder todo vinha de onde? Vinha de Roma, entendeu? Todo o poder vinha de Roma. Se tinha algum governador de província que queria ser governador, morreu lá quem governava, e quem que vai ser agora o governador? Ele tinha que ser eleito não, né? Ele tinha que ser nomeado por Roma. Ele tinha que ser nomeado por Roma. Isso chegou a acontecer, inclusive, no tempo um pouquinho antes de Jesus. Do governador da Judéia. Ele teve que ir lá até Roma, receber lá a nomeação. Uma galera que não queria muito ele, foi em Roma também protestar, mas o cara acabou sendo nomeado. De Roma vem o poder, do imperador vem o poder, do imperador vem a decisão, do imperador vem o poder. E aí Jesus fala, vocês receberão poder. Ah, então a gente tem que ir para Roma, bora fazer a mala, vamos em Roma receber o poder. Não é esse poder não. É o poder do céu, é o poder do Espírito, que vocês vão receber quando descer sobre vocês o Espírito, que não é qualquer Espírito, o Espírito que é santo de Deus. E quando Deus mesmo morar em vocês, vocês serão minhas testemunhas. Aí Jesus diz, em Jerusalém, onde o Espírito vai descer, onde o poder vai chegar, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu acho muito divertida essa parte, é muito, porque a gente não nota, mas Jesus aqui está trazendo uma palavra revolucionária. Jerusalém era canto do império, era fim do mundo, literalmente. Porque para o romano o mundo acabava em Roma, acabava no Império Romano. Então, Jerusalém já está muito para lá. Literalmente não, porque para ele fim do mundo era o outro lado, né? Era onde hoje é a Espanha, Península Ibérica, lá que era o fim do mundo. Mas era quase que o fim do outro lado. Jerusalém, não tem nada ali. Só tem um povo briguento que fica dando problema para a gente, nem tem tanto tributo assim. Aí, Jesus fala, de Jerusalém vai sair o poder de Deus para ser testemunha do reino do Messias sobre toda a terra. E aí vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e o resto. Quem que está no resto, gente? Está Roma. Roma está no resto. Confins da terra, fim do mundo. Entendeu? Já assistiu o filme de ET? Filme de invasão alienígena? Já assistiu? Já reparou que invasão alienígena sempre acontece no mesmo país, nos filmes? Sempre nos Estados Unidos, não é? Por que sempre acontece nos Estados Unidos? Porque Hollywood fica onde, gente? Nos Estados Unidos. Qual que é o centro da cultura cinematográfica? Os Estados Unidos. Então você não vai fazer um filme de ET em que o ET desce em outro lugar e que os Estados Unidos nem aparecem. Porque não vai parecer um risco mundial se não descer aquele bando de alienígena dos Vingadores em Nova York. Mas descer lá em Nova Odessa, onde é a minha cidade. Não vai dar um impacto. Né? Não vai dar um impacto. Aí Jesus fala de um poder extraterrestre, porque o Espírito não é dessa terra, que vai invadir o mundo em Jerusalém. Em Jerusalém. E aí, dali vai expandir pelo mundo todo. É Jerusalém, é Judéia, é Samaria, é confins da terra, Senhor, e Roma. Então, Senhor, essa estratégia é meio, o Senhor me perdoa, o Senhor é Jesus, uma estratégia meio burra, né? Porque se é para invadir o mundo, invade no trono do imperador, senta lá, tira o cara de lá. É o poder que vai descer? Desce no imperador lá.
Não. Porque o meu reino não é desse mundo, porque o meu poder não é como desse mundo, porque a maneira como eu quero instaurar um reino é de ponta cabeça, é diferente, é de transtornar o mundo mesmo. Agora note, gente, qual que é o nosso problema? O nosso problema de cristãos do século 21 é que a gente quer ter o poder sentado nos tronos do mundo. E Jesus, quando subiu para o céu, falou: é lá no canto do império que vai descer o Espírito de Deus, e não é nem no governador lá, Pilatos, não. Vai descer com os pescadores que não sabem falar nenhuma segunda língua, lá no templo, numa festa judaica, que o romano nem sabe o que é, e dali uma revolução vai acontecer. O problema é que a gente acha que o sucesso do reino de Deus está no que a gente entende por ser bem-sucedido. Que o poder do reino de Deus se manifesta do jeito que a gente entende que o poder existe. Aí a gente quer os tronos do mundo, porque a gente pensa assim: Senhor, se o Senhor me der o trono do mundo, dali eu vou fazer tanta coisa boa. Se o Senhor me der os poderes do mundo, ali eu vou fazer tanta coisa boa. Se o Senhor me der influência no mundo, eu vou fazer tanta coisa boa. Me dá. Se o Senhor me der o dinheiro do mundo, eu vou fazer tanta coisa boa. Aí quando Jesus quis começar uma revolução mesmo, ele escolheu uns pescadores que não sabiam nada, no canto do império, falando na festa de uma religião que quase ninguém seguia naquela época, que era o judaísmo, era uma religião pequena. Corta para 2000 anos depois e vê aí como é que está. Se não é o nome mais famoso do mundo, se não é a religião mais famosa do mundo, se não é o livro mais vendido do mundo. Começou com Pilatos? Não. Começou com o imperador? Não. Começou com o quê? Com os pobres da Judéia. A partir de um Deus que encarnou como filho de um rei? Não. De um Deus que encarnou como filho de um carpinteiro. Você está entendendo o que é virar um mundo de ponta cabeça? Virar o mundo de ponta cabeça, ser revolucionário, ser alguém que transtorna o mundo, é, primeiro, desafiar a lógica do mundo. Porque Jesus não veio para esse mundo para reforçar a lógica do mundo, para reforçar essa organização do mundo. Ele veio a esse mundo para criar um povo que vive por outra lógica, por outro reino, a lógica do Evangelho. Em que a vitória não está na conquista das posições altas, mas está no sepultamento, na crucificação, na morte, na entrega, no sacrifício. Essa é a revolução da fé cristã. Descerá sobre vós o Espírito Santo em Jerusalém. Senhor, Jerusalém, por quê, Senhor? Por que Jerusalém? Desce em Roma, desce em Washington, desce em Pequim, desce em Brasília, desce em algum lugar onde tem alguém governando. Pelo amor de Deus, Jerusalém não manda nada. Vai descer o Espírito de Deus onde estão as pessoas que reconhecem Jesus como o Messias e que estão dispostas a trilhar o caminho dele. E o caminho dele não foi da entrada triunfal para o trono, foi dali para a cruz. Dali para a cruz. É um caminho de quebrantamento, é um caminho de humilhação, é um caminho de entrega. O Senhor está dizendo: vocês receberão poder. Que legal. Poder, Senhor, poder. E a palavra poder aqui é poder mesmo, tá? É poder. Não é poder no sentido só mágico. Você vai ter poder. Quais são os seus poderes? Quais são os poderes da Capitã Marvel, né? Dá para ver que eu gosto da Marvel, né? Quais são os poderes? Não é esse tipo de poder, não é poder de todo jeito. É poder, inclusive, quando ele fala aqui, é a mesma palavra que às vezes usa até para falar de poder político. Até para falar de poder político usa também. Ele está dizendo, então, vocês vão ter o poder político? Talvez eles tivessem pensado isso. Ah, então pera, o poder desse reino um dia vai chegar para a gente. Então a gente é que vai ser o ministro do reino do Messias. Não! O poder não é esse. O poder é o de ir por todo mundo pregando o evangelho e sendo preso, e sendo torturado, e sendo perseguido. Senhor, que poder é esse? O poder é que todo mundo vai fazer isso contra vocês e ninguém vai ganhar de vocês. Esse que é o poder.
Porque quando você estiver lá na cadeia e todo mundo achar que ganhou, você vai estar louvando a Deus com seu amigo preso em nome de Jesus, e vai ter terremoto, e vai abrir cadeia, e você vai sair, você vai batizar o cara que te prendeu. Não tem outro poder, é esse o poder, você está entendendo? Então não é o de escapar de ser perseguido, é o de ser perseguido e ser morto, e o evangelho não ser calado. É esse o poder. É esse o poder que você quer. É esse o poder que Deus busca, ou entrega para que nós busquemos. É o poder de seguir os passos do Cordeiro, e o testemunho do evangelho continua sendo proclamado. Os pais da igreja tinham uma frase que é maravilhosa, que é o sangue dos mártires e a semente da igreja. Que quando o romano achou que estava acabando com o cristianismo, cortando o pescoço de cristão, cada vez que caía um sangue de cristão no chão, nascia uma igreja. A perseguição que não abafa, que não acaba com a fé cristã. Mas nós achamos que não. Nós achamos que todo o nosso esforço deve ser para evitar isso. Todo o nosso esforço deve ser para tomar os poderes do mundo. Aí eu vou fazer tanta coisa boa. Então deixa eu contar uma coisa para você. Tem um livro sagrado chamado Bíblia. Tem um livro quase sagrado chamado Senhor dos Anéis. É quase. Brincadeira, hein, gente? Vocês entenderam, né? Mas o Senhor dos Anéis, você sabe que o Tolkien, ele era cristão. E tem uma coisa muito linda no Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é uma história que diz o seguinte: exige muito esforço, muita luta, muita força, a decisão de abrir mão de toda a força. É isso que o Senhor dos Anéis diz. É um baita poder necessário para abrir mão de todo o poder. Lembra lá o que é o um anel no Senhor dos Anéis? É o poder de a todos dominar, não é? E na escuridão aprisioná-los. E o Tolkien está contando uma história de não uma história sobre como você pode tomar o poder para fazer um governo justo, mas como a vontade de dominar tudo é o mal em si. Portanto, o grande esforço é abrir mão de dominar tudo. Por quê? Aí vai para o livro sagrado de verdade, esse sagrado mesmo. Jesus Cristo lá em Mateus, falando no capítulo 10, ou lá em Marcos, falando no capítulo 10. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Entendeu? O Frodo foi até a montanha da perdição jogar o anel fora. Jesus foi até a montanha do Calvário para te dar libertação. E a gente está querendo usar poder do mundo. E a gente está querendo usar posição. Não, 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 gente. É viver aqui como o reino de Deus pede, servindo. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre o livro de Atos. Como é que eu sei que confins da terra é Roma? Podia não ser, né? Ele podia estar falando lá da Ibéria, da província romana lá, do fim do mar Mediterrâneo. Ele podia estar falando dos limites do sul do império, para baixo do Egito e de Cartago. Ou ele podia estar falando dos limites do norte do império, onde tinha os limes estabelecidos pelo imperador para não ter problemas com os bárbaros germânicos do norte. Podia estar falando lá dos limites com o Império Persa. Por que eu sei que é Roma? Porque o livro de Atos começa em Jerusalém. Nada devia começar em Jerusalém no Império Romano. Tudo tinha que começar em Roma. Mas o livro de Atos começa em Jerusalém. E ele termina onde? Quem sabe? Ele termina em Roma. Ele termina em Roma com Paulo preso. História ruim, né? O protagonista no final está preso e acabou? Não. Lucas, que é quem escreveu o livro de Atos, ele termina dizendo assim: e Paulo pregava o evangelho com toda a liberdade. O cara estava preso, como é que ele pregava com toda a liberdade? Porque essa história da igreja, o povo nos prende, o governo pode prender, pode ser quem quiser nos prender. Mas o testemunho do poder do Espírito não para. Paulo está preso e prega o evangelho com toda a liberdade. Ele fazia isso direto. Lá em Filipenses, ele está sentado lá na prisão, escreve uma carta.
para os filipenses. Eu não sei onde Paulo estava preso, ninguém sabe direito. Eu acho que ele estava preso em Roma. As pessoas acham que ele não estava preso em Roma quando escreveu Filipenses, porque ele diz assim: por causa das minhas algemas, toda a guarda pretoriana conhece Jesus, conhece o Evangelho. E a guarda pretoriana em Roma eram uns 9.000 homens. Então o pessoal fala assim, não pode que o cara preso falou para 9.000 homens. Mas eu acredito é nisso mesmo. Que ele sentava, e a ideia é assim, sentava um cara na esquerda dele algemado de um lado, um cara na direita algemado de outro. Eu acho que esses caras ficavam ouvindo Paulo falar de Jesus o tempo todo do turno deles lá. E Paulo falando, e Paulo falando, e Paulo falando. E os caras ficam curiosos, começam a fazer perguntas, e Paulo mandando evangelho neles. Aí esses caras saem, vem outro, e Paulo fala, Paulo fala. Aí quando eles saem, eles não ficam quietos, eles saem falando para os colegas. E por causa da prisão de Paulo, na minha opinião, 9.000 servos do imperador aprenderam sobre o rei Jesus. Não tem ninguém mais despoderado no Império Romano do que alguém preso. E lá, o evangelho não foi preso. Lá na prisão, o evangelho não foi preso. Você está com medo de quê? Você está buscando que poder? Você está buscando que influência? Agora deixa eu falar uma coisa. Por que eles eram vistos como alguém que transtorna o mundo? Veja, quem estava acusando os cristãos não eram romanos, eram judeus. Judeus de Tessalônica. Por que eles estavam transtornando o mundo romano, a gente já sabe. Porque eles estavam falando de Jesus e o imperador se dizia o bonzão. Dá para entender. Mas por que eles estavam transtornando o mundo para os judeus? Você sabe disso? Por quê? Isso está explicado em Atos. Você lembra a história de Antioquia? Antioquia era uma cidade da Síria. Tinha esse nome em homenagem a um cara que tinha sido muito ruim para o povo judeu, o Antíoco. Tinha sido um governante. Os cristãos estavam em Jerusalém e eles estavam lá pregando o evangelho, e aí vieram lá as autoridades e prenderam um cara chamado, primeiro mataram Tiago e prenderam um cara chamado, prenderam um cara chamado Estevão e depois mataram Tiago, né? Prenderam um cara chamado Estevão, que era diácono. Estevão deu um discurso lá evangelizando todo mundo que estava querendo matar ele porque ele evangelizava. Ele foi lá e fez o quê? Evangelizou. E aí pegaram e mataram ele apedrejado. E aí depois mataram Tiago também. E aí os cristãos de Jerusalém ficaram preocupados. Falaram, oi, vamos dar no pé, vamos fugir daqui. E aí fugiram. E aí o texto fala assim, olha, eles foram para Chipre. Eles foram para Antioquia. Eles se espalharam. Aí o texto fala, e aí veio um povo lá de Chipre para Antioquia, e eles começaram a pregar o evangelho, e começou o povo a se converter, mas começou a se converter uma galera que não era judia. Eles não conheciam o Antigo Testamento, eles não conheciam a lei, eles não circuncidavam os filhos, eles comiam bacon, eles não eram judeus. Comia camarão. Eles não eram judeus. E começaram a se converter, e começaram a entrar na igreja. Aí a galera de Jerusalém falou assim, ei, peraí, a gente tem que ver esse negócio aí. Quando alguém se converte, ele tem que virar judeu ou ele pode continuar sem ser judeu? Porque se ele tem que virar judeu, ele vai ter que circuncidar, vai ter que seguir as leis alimentares, vai ter que guardar umas festas aí, vai ter que fazer umas paradas. Agora, se ele não precisar se tornar judeu, de boa. É só confessar Jesus Cristo e buscar viver a ética do reino. Aí eles mandam Paulo e Barnabé lá para dar uma olhada. Eles vão lá e eles ficam encantados. Uau, que incrível. Os caras estão pregando e estão chegando gentios de todo lugar. E os caras estão recebendo o Espírito Santo. Os gentios estão recebendo o Espírito Santo. Olha que coisa boa, tal. E aí Lucas, que é o autor desse livro de Atos, ele pega e bota um comentário assim, meio como quem não quer nada. Ele escreve assim, e Antioquia foi o primeiro lugar onde os discípulos foram chamados de cristãos. E bola para frente. Aí você, detalhe legal, obrigado. Por que Lucas botou isso bem nessa hora? Porque antes desse evento, todos os cristãos eram judeus. Em Jerusalém, todos os cristãos eram judeus. O cara era judeu, ia no templo, ia na sinagoga, ouviu falar de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Messias, prometido pelos profetas, anunciado desde Moisés, que viria um profeta à semelhança dele. Esse é o Messias. Uau! Ele é o filho do homem de Daniel. Uau! Ele é o sacerdote da ordem de Melquisedeque do Salmo 110. Uau! Os caras conheciam o Antigo Testamento, eles sabiam da Bíblia.
Show de bola. Então esse cara é o Messias. Messias, mas cadê ele? O Messias não vai fazer o reino? Calma, ele morreu, ressuscitou, subiu, falou que vai voltar. Show. E o que a gente faz então? Então a gente fica aqui, se reúne, estuda a Bíblia, prega o Evangelho, fala que o Messias está vindo, louva ele e espera. Então tá bom, vamos fazer isso. E foram fazendo. Mas todo mundo que ia se convertendo era tudo judeu. Quando você olha lá no Atos 2, vai crescendo a igreja, todo mundo judeu. Quando esses judeus cristãos vão para os outros lugares, o que o pessoal dos outros lugares pensam? Judeus. Você acha que um cara romano sabia diferenciar um fariseu de um saduceu? Não sabia. Para ele tudo era judeu. Você acha que ele sabia diferenciar um fariseu de um saduceu de um cristão? Não sabia. Tudo para ele era judeu. Então como é que os cristãos eram chamados pelos não cristãos? Judeus. Eles eram chamados assim, não tinha outro nome. Quando chegavam num lugar, a sinagoga toda se convertia, onde eles se reuniam? Na sinagoga. Para quem está de fora, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Eles viam na sinagoga, eles continuam vindo na sinagoga, tudo igual. Então eles chamavam eles todos de judeus. Aí, chega em Antioquia, começa a se converter uma galera que não é judia. Aí o cara que não é cristão, fala assim, ei, eu estou achando que essa turma não é judia não. Aí é por quê? Porque o meu vizinho estava outro dia aqui cortando um pernil e estava indo lá na sinagoga. Ele não é judeu. Ele estava indo lá na sinagoga, junto com esses caras. Eita, então não pode mais chamar de judeu, não pode, tem que dar outro nome. Em Antioquia foi o primeiro lugar onde eles começaram a ser chamados de cristãos. Então você sabe o que significa para nós sobre transtornar o mundo? Que a grande revolução do mundo, meus queridos, é derrubar barreiras entre pessoas que são vistas como opostas, entre pessoas que se odeiam. Não é chegar com poder, sentar nos tronos do mundo, calar a boca de todo mundo, senta aí, fica quieto, que agora quem manda é Deus. Não, não é assim que Deus manda. Ele vem derrubando muralha, ele vem derrubando barreira, ele vem reconciliando povos separados. Eu tenho um amigo que é missionário na Espanha. E quando ele estava se envolvendo com a organização missionária, na verdade ele se envolveu há muitos anos já, mas se envolvendo com a organização missionária da qual ele faz parte, ele foi num evento missionário na Ásia. Ele foi na Tailândia, Filipinas, essas regiões aí. Que era um evento dessa organização que reunia missionários da Ásia toda. Então lá ele conheceu missionários da Ásia toda. E aí ele conheceu missionários que estavam na Coreia, no Japão, na China, apesar dele não ter ido lá, mas ele conheceu. E aí esses missionários falaram assim para ele, olha, você quer saber como é que você causa um rebuliço nos nossos países a partir do Evangelho? É quando você senta para comer num restaurante e está sentado um chinês, um coreano e um japonês. Porque pela história, o Japão invadiu a China e a Coreia. E tem muita raiva, né? Recentemente, inclusive, fizeram uma pesquisa na Coreia, se os coreanos do Sul, se tivesse uma guerra entre o Japão e a Coreia do Norte, quem que os coreanos do Sul apoiavam? E eles, a maioria, apoiou a Coreia do Norte. Um país com quem eles estão, de fato, em guerra. Em armistício, mas em guerra. Tem muita raiva ali. Sabe como é que você causa um rebuliço a partir do Evangelho? Não é quando você chega na TV japonesa e canta um cântico a Deus. Louva Jesus. É quando você mostra que as barreiras desse mundo não fazem parte do reino de Deus. Que o reino de Deus é de testemunhas até os confins da terra, reunindo povos que se odeiam, reunindo grupos que se separam, que não se suportam. Então, o poder do Evangelho não é do domínio, o poder do Evangelho é da reconciliação. O poder do Evangelho é das muralhas do coração sendo derrubadas para ampliar as casas na qual a gente habita na vida um do outro. Não é levantando muros com as madeiras que a gente tem, mas é aumentando as mesas para sentar mais gente. Esse é o poder do Evangelho em Atos. Esse é o poder do Espírito até hoje. Agora pensa um pouquinho qual é a imagem dos cristãos no mundo. É de um grupo disposto a ampliar mesas ou a levantar muros. É de um grupo que anuncia o perdão que derruba muralhas ou é de um grupo que gosta de dizer que é melhor que os outros?
Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele fala assim: olha, se vocês seguirem essas palavras aqui, vocês vão ser como uma cidade sobre um monte, que não dá para esconder, que todo mundo vai ver. Vocês vão ser a luz do mundo. Só que ele completa de um jeito que a gente não entende. Geralmente a gente não entende. Ele diz assim: e os homens, vendo as suas obras, glorificarão ao Pai que está no céu. Beleza. Toda glória e honra para Deus. Não, você não entendeu. Se eles vão glorificar o mesmo Deus que você, o que vai acontecer com eles então? Eles vão ser parte do mesmo povo. Vai acontecer o que aconteceu com Ruth. Quando ela falou para Noemi assim: olha, o seu povo será meu povo, o seu Deus será meu Deus. Eu vou adorar o mesmo Deus. Eu sou moabita, mas eu vou virar judia. Mas como é que você vai virar judia? Não sei, eu vou te servir. Eu vou te amar, eu vou cuidar de você e eu vou para o seu povo. E se eu precisar negar o meu povo e virar teu povo, eu viro. E aí as pessoas, vendo as suas obras, elas vão querer adorar o mesmo Deus que você e ser o mesmo povo que você. Mas a gente acha que não, que ao ver nossas obras, as pessoas vão ficar morrendo de raiva delas mesmas. Ou morrendo de raiva de você. Meu querido, ao ver o que o Evangelho faz na sua vida, Deus vai transformando pessoas, incluindo no povo dele. É isso. Não é um poder de separação, é um poder de reconciliação. Não é um poder de domínio, é um poder de serviço, de submissão, de cuidado com o próximo, de partilha, de derrubar muralhas de ódio. É uma revolução. Porque ela desafia as categorias humanas que fazem uns humanos serem mais humanos que outros. Ela desafia isso. É por isso que Jesus andava com excluído. Você acha que Jesus andava com excluído porque ninguém dava trela para ele? Tem alguns motivos, né? Um deles é porque o excluído não tinha esperança. Então via ele dando esperança e ia para ele. Rico tem esperança no dinheiro. Poderoso tem esperança no próprio poder. Quem não tinha esperança, via Jesus dando esperança e ia atrás dele. Isso é uma coisa. Mas tem outra coisa. Jesus andando com os excluídos mostrava que aqueles que são despersonalizados ganham dignidade no reino. São personalizados no reino. Então você para e pensa, quem é que é considerado menos gente na sociedade em que eu vivo? Quem é que é considerado menos do que pessoa no mundo em que eu vivo? É chamando essas pessoas para a mesa que o Evangelho vai mostrar o seu poder. E aí, depois disso, você pode deixar que o Espírito muda o coração. Você pode deixar que o Espírito edifica. Que a gente vai se identificando mais e mais com o reino de Deus e agindo mais e mais conforme Jesus e vai deixando de agir conforme a gente vivia no velho homem. Porque parte da maneira como a gente vivia era a esperança que a gente tinha em coisas erradas. Agora que a nossa esperança está em Jesus, eu não preciso mais me apegar àquelas coisas. Quando eu era ganancioso, é porque eu tinha esperança no dinheiro. Mas agora que eu tenho Jesus, eu não sou mais ganancioso, porque eu não tenho mais esperança no dinheiro. Quando eu era promíscuo e deitava com todo mundo em toda a cama, eu tinha esperança nisso, que isso me dava certa dignidade. Aqueles segundos de relação, minutos de relação, ali eu sentia que eu era amado. Mas agora que eu sei que eu sou amado por Deus, eu não coloco minha dignidade nisso. Entendeu? Agora que eu sou convidado a relação com Deus, tudo o resto entra em perspectiva. É o poder do Evangelho. Então preste atenção, para a gente encerrar. Você quer ir além dos limites? Você quer ir por toda a terra? Entenda que ir por toda a terra é chamar para fazer parte do povo, gente que no seu coração não é parte do mesmo povo que você. Isso aconteceu com os cristãos em Atos. Aconteceu. Eu acho muito doido isso em Atos. Eu falei que estava terminando, mas eu vou só estender só um pouquinho e já vou terminar. Você sabe qual que é o grande problema que eles tentam resolver em Atos? É aquele que eu falei. Quando o cara se converte, ele precisa virar judeu ou não? Quando ele se converte, precisa virar judeu ou não precisa virar judeu? Essa é a grande pergunta. Aí eles levam isso lá para o Concílio de Jerusalém. Aí os caras trocam uma ideia lá. E aí decidem que não precisa virar judeu. Não precisa circuncidar, não precisa
está de boa. Aí, eu fico pensando, o grande problema da igreja, a grande treta da igreja em Atos, era saber se o gentio convertido precisava de virar judeu. E por que eles não sabiam? Porque Jesus não falou nada sobre isso. Aí eu fico pensando assim, custava Jesus ali reunido com os discípulos falar assim, ô pessoal, deixa eu falar mais uma coisa aqui rapidinho antes de eu subir. Ó, o gentio quando chega não precisa circuncidar ele não, viu? Tá de boa. Isso aí é coisa de judeu, não é coisa dos gentios não. Não podia, Jesus não podia falar isso, eu já não sabia. Não podia anunciar para os caras e resolver esse problema. Tinha que deixar um concílio de Jerusalém lá, ter um quebra-pau entre eles. Mas eu acho muito legal que apesar de Jesus não ter dito nada sobre isso, e eles não saberem nada, o Espírito estava batizando o gentil. É como se em Atos, o poder do Espírito está agindo, e os discípulos estão indo atrás, falando, cara, o que está acontecendo? Não sei. Jesus não me preparou para isso não. O Espírito está lá, batizando gentil, os caras falando em línguas, e acontecendo um monte de coisa, e os discípulos, meu, o que é isso? O que está acontecendo? Eu não sei também. O Espírito Santo está agindo. E nem sempre a gente sabe o que está acontecendo. Busca Deus. Concentre-se em Deus. Quebranta o seu coração diante do Senhor. Busca a palavra. Sirva e ame o próximo. Porque é ali que a graça de Jesus vai manifestar o seu poder. E não tem cadeia que te prende. E não tem morte que acabe com o poder de Deus. E não tem nada que vai impedir que o Rei Jesus se assente no trono de graça, reinando para todo sempre. Amém? Que Deus nos abençoe.